Foi por amor, foi por amor. Nos coloquemos em pé. O pastor Leandro pediu para lembrar os irmãos. Saiu errado aí no aviso. Domingo que vem é outro de missões, tá, irmãos? Então traga sua oferta missionária. Vamos vir preparados para adorar o Senhor. E quem está com cofrinho em casa aqui? Deixa eu ver. Tem cofrinho? Então é o dia de trazer o cofrinho, tá? Aí você separa ele. Esse cofrinho está dedicado para o trabalho lá na Jordânia, tá? Lá com os refugiados. E nós vamos estar encaminhando lá para o nosso irmão pastor Homero, missionário Homero. É ele que vai estar administrando esse recurso lá, tá bom, queridos? Então faça isso, que vai ser para adorar a Deus também. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo número 18. Mateus, capítulo 18. Hoje pela manhã estive lá em Jardim Daiá, tivemos um culto maravilhoso lá, uma ceia também gloriosa. Um momento muito lindo com Deus. Deus nos visitou tremendamente lá. E hoje, graças a Deus, estamos aqui também para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Mateus 18, nós vamos ler a partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos de prata. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés,
rogava-lhe, dizendo-lhe: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive com misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, lemos a sagrada palavra tua, e por alguns minutos vamos meditar nelas. Pedimos que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor trate o nosso interior, que o Senhor esteja operando o teu milagre regenerador, criando de novo, jogando a velha criatura fora e nos dando uma nova criação em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, a nossa vida na nossa fraqueza, e por amor do teu nome, fala conosco. Amém. Podem se sentar, queridos. Aqui nós temos o Senhor dando instruções claras, detalhadas, sobre lidar com a ofensa do outro, lidar com aquilo que tira a gente do sério, do outro, né? Quando a gente observa, quando a gente passa por um momento que não foi agradável, quando o outro nos prejudica, quando o outro nos ofende. E ele traz tantas instruções preciosas aqui. E essa semana eu orava, pedi a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos, e o Senhor me moveu para esse texto, para nós meditarmos nisso. O que fazer quando a gente é ofendido? Como lidar com isso? Quais são essas instruções? Como lidar com essas instruções? E nós vamos meditar nisso. Primeiro, irmãos, nós temos que entender que Deus não tem associação com o pecado. Deus não erra, irmãos. Deus não falha. Deus é santo. Ele é santo. Deus não tem associação com o pecado. Deus também não é complacente com o pecado. Ele não passa a mão no pecado, fala que bichinho. Não. Deus ama o pecador, mas a Bíblia fala que Deus tem nojo do pecado. Esse é o sentido da palavra abominável. O abominável é aquilo que dá ânsia de vômito. Então, quando Deus ele olha para o pecado, ele tem abominação pelo pecado. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Deus é Deus e nós somos nós. É bom a gente também lembrar disso, porque Deus nos chama com uma parceria tão intensa que às vezes a gente acaba achando que a gente é Deus também, e a gente não é. Nós somos pecadores, somos falhos. Nós vamos conviver com a falha um do outro, e nós temos que aprender a lidar com isso da maneira bíblica, da maneira de Deus. Nós temos que aprender a crescer também nesse entendimento de o que fazer, que aí no mundo não é assim, né, irmãos? No mundo bateu, levou, não é assim? No mundo é assim, bateu, levou. Aqui não pode ser assim. Nós fomos transformados pelo Senhor, e o Senhor nos chama para a sua palavra
para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for fazer. E aqui o Senhor começa mostrando para nós os propósitos que Ele tem. Um deles é a disciplina, é a correção. Então, o pecado aí no mundo, ele é aplaudido, muitas vezes até celebrado. Muitas vezes o pessoal acha até legal, bacana. Ele faz o que ele quer, ele não tem papas na língua, não é assim que fala, né? Ele diz o que ele quer, ele se veste como ele quer, ele, enfim, se coloca a coisa como se não houvesse nenhum limite. E quem não tem limite parece que ele é um ídolo, ele é idolatrado, porque ele faz o que dá na telha. Mas a vida não é assim. Já diz a própria cidadania que o meu direito termina quando começa o do outro. Então também dentro da própria convivência social, nem falando de Bíblia, estou falando da convivência, nós não podemos fazer o que a gente quer o tempo todo, porque tem o direito do outro. Mas o mundo aplaude as posturas erradas, o mundo celebra as posturas erradas. Nós não celebramos, nós somos chamados para mudança, amém? E essa mudança envolve a disciplina em todos os sentidos. A disciplina significa a educação. É o que o texto de Gálatas diz, quando fala do fruto do Espírito. Lá o último que ele apresenta é o domínio próprio. E é um ato do Espírito Santo que habita em nós. Ele vai nos transformando, não é? E a gente vai aprendendo a mudar os comportamentos. E nós temos que lidar com o comportamento aí do outro ainda, que está caminhando com a gente. Amém? E aí é importante a gente entender que, em primeiro lugar, Deus não passa a mão no pecado. Em segundo lugar, então o que ele faz? Ele trata, amém? Ele disciplina, ele corrige, ele nos coloca numa posição de mudanças para nos tratar, porque o salário do pecado é a morte, mas ele tem um dom gratuito derramado sobre nós que traz vida eterna. Esse é o propósito dele para nós. Então o propósito da disciplina, quando você lê esse texto, se você meditar nele, você vai perceber claramente. Primeiro, fazer o pecador ouvir. Você leu aí que a primeira coisa que você faz quando a pessoa peca contra você, te ofende, é você tentar fazer a pessoa ouvir. E ouvir aqui é o sentido bíblico, não é gritar na orelha da pessoa, agora você tem que me ouvir e fazer o desabafo. Não é isso que está escrito aqui, né? Não, porque a Bíblia fala que você tem que me ouvir. Não, não é isso. Ouvir é aquele sentido de entendimento, de compreensão, de deixar cair no coração a palavra. Então é um ouvir muito mais profundo, porque se a gente grita, talvez a gente não vai ser ouvido. Amém, irmãos? Amém. Não é esse o caminho. O ouvir, esse ouvir envolve um falar trabalhoso, custoso. Você concorda comigo? Porque para você ser ouvido, às vezes em algumas circunstâncias, você não tem que escolher a hora certa, as palavras certas, até o tom da voz certo. Não é assim? Para você ser ouvido, você às vezes tem que dar uma voltinha. Lembra de Natan, quando ele corrige o rei Davi? Ele conta uma historinha de um homem que tinha uma ovelha, e ele tinha uma ovelhinha só, mas um homem rico recebeu uma visita em casa, e aí esse homem rico foi lá e pegou a ovelhinha, a única ovelhinha que dava leite para ele, que dava lã para ele, e pegou a ovelhinha do outro, matou e ofereceu para a visita. O que Davi fez? Ficou irado e falou: esse homem tem que morrer, me dá ele aí que eu vou matá-lo. E aí Natan falou assim: então, escuta, rei, tu és esse homem. Você entende como que é? Esse é o propósito dessa conversa. O segundo propósito está bem claro aqui, ó: ganhar o irmão.
Então, quando a gente tem que tratar com o erro do outro, nós temos que ter um cuidado especial no falar. E tem que encher o coração com um propósito. Eu quero ganhar o meu irmão. Eu não quero pisar nele. Eu não quero retrucar. Agora ele vai ver com quem ele mexeu. Agora eu vou pôr ele no lugar. Não é isso. É um propósito puro de ganhar a pessoa. Esse é o propósito. E aí o Senhor nos dá algumas instâncias, ou seja, alguns degraus para você tratar com o seu irmão. O primeiro está aqui, ó. Repreende-o entre ti e ele só. Você vê como Deus ele é gentil, né? Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele não quer que a gente exponha ninguém. Ele não quer que a gente toque trombeta, que a gente faça um escândalo. É completamente diferente do mundo. Porque no mundo, quando alguém pisa no calo, o povo faz um barraco. Já começa. Sangue solta. E está totalmente fora. O Senhor está falando com os crentes, está dizendo assim para nós: olha, quando acontecer com você, tenha esse propósito em mente. Eu preciso falar com ele. Eu preciso que ele me ouça. E eu preciso ganhar. E em primeiro lugar, eu preciso falar com ele sozinho. Foi você que viu. Foi com você que aconteceu. Duas instâncias aqui, aliás, duas situações aqui que eu estou falando. Primeiro, você que viu. Porque às vezes tem situações que você não foi, o irmão não quis te prejudicar, o irmão não ofendeu você. Simplesmente você viu ele fazendo alguma coisa. Uma coisa errada. E aí o Senhor fala que é para a gente ir lá falar com ele sozinho. Irmão, ó, estava lá. Você não me viu, mas eu vi você. Eu preciso conversar com você. Aquilo me ofendeu no sentido de me entristeceu. Me decepcionou. Para você fazer isso, você tem que buscar a graça de Deus, não tem? Tem que ter amor no coração. Então não é sair falando para todo mundo. Na melhor das hipóteses, você tem que procurar a autoridade espiritual da igreja, o pastor. Aí para isso você pode até conversar: pastor, me ajuda. Aí o pastor vai chamar você, meu irmão, porque você que viu. Aí você tem que ir junto. Falar: irmão, nós oramos por você, você fez isso, nós precisamos corrigir você, filho. Não é assim. Você está entendendo como funciona? É isso que o Senhor está falando para nós. A primeira instância é uma instância particular. É uma instância que não expõe o erro da pessoa. É uma instância, é um fórum onde a pessoa tem esse momento dela e Deus, junto com você, representando a igreja. O segundo instante diz assim: se ele não te ouvir, ou seja, se ele não mudar o comportamento, se ele tiver outra atitude, se ele não se quebrantar, se ele não se arrepender, porque tudo isso você percebe quando você fala com a pessoa. Porque às vezes, a hora que você começar a falar com a pessoa já se quebranta na hora e fala: irmão, ora por mim, eu estou com essa fraqueza, eu estou com esse erro, eu não estou conseguindo. Falando: não, irmão, eu estou aqui para isso mesmo. Mas se não acontecer isso, aí você vai procurar mais duas pessoas. Obviamente você tem que procurar pessoas sóbrias, pessoas experimentadas. Deveria ser a autoridade da igreja, gente que vai poder estar com você. Aqui fala 2 ou 3 testemunhas, porque você vai conversar. Aí esses 2 que vão com você vão conversar com a pessoa. Vai dizer: irmão, não é assim, pensa bem. Por mais ofendido que você esteja, esse é o trato. E aí a palavra fala que se ele não ouvir você, nem esses 2, aí sim você vai levar o conhecimento da igreja. Você vê como que é? Nas etapas, né? E aí
ainda existe a oportunidade da igreja tratar, colegiado, a igreja tratar. A igreja vai saber do problema, vai tratar do problema com esse irmão. E se ele não ouvir a igreja, aí vem uma outra ação que nós vamos conversar já. Mas você percebe como que a coisa acontece? Nós não podemos queimar etapa, irmão. Porque tem gente que acontece algo com ele, amanhã a igreja toda está sabendo. Amanhã a igreja toda está sabendo. Não é assim que deve ser no nosso meio. Não é dessa forma que deve acontecer com a gente. Alguém aqui às vezes é ofendido por outro irmão, amanhã a igreja toda está sabendo. Está errado. Porque ele fala com um, ele fala com outro, ele murmura com um, murmura com outro. Está tudo errado. Na igreja não pode ser assim, irmãos. Nós somos chamados para ser diferentes, porque o nosso Deus é diferente do Deus desse mundo, do príncipe desse mundo. Aí quando vem para a última instância, que é a igreja, o Senhor fala assim, olha, que se ele não ouvir a igreja, ele pede que a gente considere esse irmão como um gentil e publicano. O que é isso? É a exclusão da pessoa da igreja? Não é a exclusão da pessoa da igreja. Não é. Alguma pessoa pode pensar assim, não, ele não ouviu a igreja, não quer saber de nada, joga ele fora, exclui. Olha, vem um pastor aqui no púlpito e fala assim, fulano de tal, hoje está excluído. Eu nunca fiz isso na minha vida. E nunca vou fazer. Porque isso não faz parte da Bíblia para mim. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro disciplina na Bíblia. Exclusão não. O que o senhor está falando aqui? Mas então como é que é tratar o gentil publicano? Vamos olhar a Bíblia, porque como a gente tem aprendido, a Bíblia explica a Bíblia. Vai ali em Mateus capítulo 10, aliás, capítulo 9, perdão. Vai abrindo aí. O que acontece com uma pessoa então? Ele não ouve a igreja. Ele perde privilégios. Por exemplo, eu estou aqui numa posição de privilégio. Eu estou ensinando a igreja. Estou exercendo um ministério diante de vocês. Então, a gente tem aqui uma autoridade de Deus para fazer isso. Agora, se eu não ouço ninguém, se eu não respeito a igreja, se eu não sou fiel a essa igreja, eu não posso estar usando esse privilégio. Eu não posso estar usando desse privilégio. Eu tenho que estar aí sentado com você, ouvindo a palavra, sendo ministrado, mas não estar aqui usando do púlpito, usando de cargos que às vezes nem se usa o púlpito, mas está se trabalhando na igreja. Então é isso que a Bíblia está falando aqui, que essa pessoa tem que, ela perde essa consideração, e ela precisa então estar numa outra posição. Mas que posição é essa? É essa aqui, olha que coisa linda que está escrito aqui. É como Jesus tratava os gentios e os publicanos, ó. Versículo 10 do capítulo 9. E aconteceu que estando ele, Jesus, em casa, sentado à mesa. Jesus estava onde, irmãos? Não, mas em que lugar ele estava? Então, quando fala assim, que casa é de quem? A casa era de quem? Não, a casa era... Aí está dizendo que a casa é de Mateus? Está dizendo na Bíblia de alguém aí que a casa é de Mateus? Não, está dizendo que é em casa. Jesus estava na casa dele. Tá? Vamos lá. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Presta atenção, ó. Quem estava na mesa? Jesus. Junto com ele tinha dois grupos. Escuta isso. Primeiro grupo, publicanos e pecadores. Qual o segundo grupo? Discípulos. Mas estavam todo mundo na mesma mesa. Você vê que tem uma distinção aí? Discípulo tem uma condição, tem uma moral, está entendendo? Tem uma autoridade.
Quem você é? Ah, não, eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui trabalhando, eu estou ajudando, eu estou cooperando com Jesus. Ok? Mas na mesma mesa tem publicano e pecador. Vamos lá. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, igreja, guarda isso no teu coração. Quando uma pessoa ela chega a errar nesse extremo, eu estou falando do extremo, que ele já não ouve a igreja, chegou numa condição dele não ouvir a igreja. A Bíblia fala que é para a gente tirar os privilégios dele. Se ele tiver cargo, se ele tiver alguma função, você tira essa condição dele. E ele sai da mesa? Não sai da mesa. Só que Jesus está dizendo assim, que ele está numa outra condição. Que outra condição que ele está? Ele está doente. Então ele precisa ser tratado. É esse o sentimento que Jesus quer da gente. Quando uma pessoa faz coisas erradas e de repente até escandaliza a igreja, o Senhor fala assim: olha, não é para você mantê-lo na mesma condição, não pode, porque se você quiser mantê-lo na mesma condição, aí é passar a mão por cima da cabeça, aí você não está tratando. Teu irmão está doente, ele precisa ser tratado. Então ele tem que estar em uma outra condição e receber esse tratamento. Mas ele não é expulso da mesa do Senhor. Jesus senta com ele, Jesus come com ele, e Jesus é a cura. Amém? Jesus é a cura, igreja. E é esse sentimento que o Senhor quer que a gente tenha com quem nos ofende, com quem chega nesse extremo. E a gente tem que ter esse olhar. Tirou aquele brilho, olha, ele não está bem. Amém? Não está bem. Ele não está legal. Ah, mas ele pregava, mas ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele era missionário, ele era isso, ele era aquilo. Não interessa o que ele era. Hoje, irmão, ele não está nessa condição, mas ele ainda é uma pessoa que nós queremos ganhar. Ele é alguém que a gente recebe na mesa. Ele é alguém que a gente, conhecendo a condição dele, trata. Quer ver um exemplo? Eu não sei como é que está hoje, mas antigamente, me ajuda aí, quando tratava uma pessoa com tuberculose, né? Se separava a comida, como é que fala? Os talheres, obrigado. Os talheres, se separava a roupa. Era assim, eu não sei se ainda é assim, porque é uma doença contagiosa, não é isso? Né? Se separa, às vezes mora na mesma casa, mas tem que ter algum cuidado. É só isso. É cuidarmos. Cuidar. E o Senhor fala que é para a gente cuidar. Por isso que não pode também manter a pessoa no mesmo status, porque se manter no mesmo status, o pecado é contagioso, irmão, ele vai tomar posse. Amém? Então a gente coloca numa outra condição, mas a gente não deixa de amar, a gente não deixa de cuidar, a gente não deixa de tratar da pessoa. Nós não podemos matar as pessoas, irmãos. Nós não podemos excluir as pessoas. As pessoas não podem ser excluídas porque a gente não gosta dela, porque ela não tem a maturidade da gente, ou ele não tem a maturidade da gente, porque fez alguma coisa que não nos agradou e a gente fecha a porta na cara. Nós não podemos fazer isso, igreja. Jesus nos ensina como a gente tem que fazer. Ele nos fala que o tempo todo nós temos que estar dispostos a perdoar. Pedro vem e pergunta: se meu irmão pecar, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7, ele achou assim, acho que estava achando que estava sendo o cara mais bom da face da terra. Aí Jesus dá um número para ele não é um número, tem um símbolo aí, é um trocadilho. Ele fala: não, eu digo para você que até 70 vezes 7. Então, às vezes você pegar um caderninho e falar: bom, agora eu vou lá, está no 235.
Deixa aí, quando chegar nos 490, eu pego ele. Não é isso, irmão. O Senhor está dizendo assim que é para perdoar sempre. 70 vezes 7 é um trocadilho para dizer sempre, todo momento. O perdão tem que estar conosco o tempo todo. O perdão. A questão da condição da pessoa só muda se ela for sarada. Você está entendendo? Isso não depende de nós. Agora o perdão depende da gente. E as pessoas têm que saber. Elas têm que olhar para nós e saber que a gente ainda ama elas, que a gente perdoou elas. Elas têm que saber que a nossa casa, como a casa de Jesus, está aberta e não fechada, que a nossa mesa está posta e que Ele está sendo chamado, vem comer comigo. Mas eu estou doente, não tem problema, eu sei tratar de quem está doente, porque Jesus cuida de mim, eu cuido de você. Senta aqui, é só separar o talher, é só fazer assim, só fazer assado, mas você vai ficar na minha mesa. A minha mesa é sua mesa. E às vezes a gente desfruta do mesmo bairro, não compartilha a mesa, da mesma casa, do mesmo terreno, e não compartilha a mesa. Com esse eu não quero conversa, com esse eu não quero papo. Jesus, então, quando ele começa a falar do perdão, ele conta essa história. Essa história é muito forte, né, irmãos? Ele manda a gente fazer conta. Ele fala assim: eu vou falar de perdão, então agora pega aí a calculadora que você vai fazer conta. E aí ele começa a contar a história de um homem que devia para o seu senhor 10.000 talentos de prata. Eu fiz umas contas lá em casa, só para você ter uma ideia. Hoje, cada talento tem 35 quilos. 10.000 talentos, 35 mil quilos. A prata, o quilo dela está R$1.300. Sabe quanto que dá isso aí? 45 milhões e 500 mil reais. Pouquinho, né, irmão? Pouquinho, né? Deixa pra lá, não precisa pagar não. Isso aí o que? Não dá nem pra tapar o buraco do dente. Pouquinho. Você vê que conta imensa. Aí esse homem recebe o juízo. Segundo a lei, ele podia ser vendido. Vendido o que era? Ele ia trabalhar o resto da vida por comida só. Por comida e por casa. Porque todo o lucro do trabalho dele ia ser para pagar o seu senhor. Ele, a mulher, os filhos, tudo quanto ele tinha ia ser vendido para pagar a dívida. Ou seja, ele não ia construir nada, ele não ia ter mais nada na vida a não ser trabalhar para pagar essa conta. O homem ajoelha, o homem chora, suplica, pede perdão, pede misericórdia. E a Bíblia fala que esse senhor perdoa uma dívida de 45 milhões e meio. Perdoa. Ele não fala assim: não, a gente vai dando um jeito aí. Não, ele fala assim: não, esquece, você não me deve mais nada. Irmão, você vê que é isso? O que é esse perdão? O tamanho dele. Ele sai da presença desse homem. Ele encontra um conservo, um homem que trabalhava para ele, um homem que trabalhava igual a ele, do lado dele, melhor dizendo. Conservo é que ele trabalha igual. Ele encontra o cara e o cara deve para ele 100 dinheiros. Daria aproximadamente aí 100 dias trabalhados. 100 dias de um trabalhador braçal é o salário mínimo mesmo. Eu fiz a conta, vai dar mais ou menos pouquinho mais que 3 salários mínimos. Então esse sujeito devia para ele R$2.900. 45 milhões e meio, R$2.900. E a Bíblia fala que olha a atitude dele. Ele sufoca o outro, ele pega na garganta e ele começa a espremer a garganta do cara. Ele não recebeu esse tratamento do Senhor, mas ele vai espremer a garganta do cara.
E o homem ajoelha, o homem suplica para ele: tenha paciência comigo, eu vou pagar, me dá um tempo, eu vou pagar. Fala: não, você não vai pagar não, você vai preso. E manda prender o homem. E havia algumas pessoas que assistiram esses dois momentos. E eles voltam para o primeiro senhor e falam: olha, aquele homem que o senhor perdoou 45 milhões, não perdoou o outro que devia 3 salários mínimos. Você vê como o assunto é sério? Como o negócio é estreito. Esse outro senhor manda ele voltar. Chama ele aqui, traz ele aqui. E olha o que ele fala para ele: servo malvado. Irmão, eu tenho muito medo de ouvir isso de Deus um dia. Estou me esforçando, irmão, para não ser mal. Me esforçando. Que às vezes a gente é dominado pelo mal mesmo. A gente é cruel com os outros, malvado. E a gente tem recebido tanto de Deus, tanta graça de Deus. E às vezes a gente está dentro da casa do Senhor e está ainda celebrando, porque tem gente que não está aqui e fala: ainda bem que não está aqui. Meu coração é mau. Mas sabe o que acontece? É interessante o que acontece aqui. Ele não tinha perdoado a dívida, irmão? Então, a dívida foi reativada. Ele perdoou 45 milhões. É igual aquele negócio que acontece, que tem uns malandros que faz isso, né? Compra, põe o nome sujo, deixa uma bagunça e fala assim: daqui 5 anos limpa. Não tem gente assim? Daqui 5 anos não tem nada. Deixa caducar, sei lá como é que fala, né? Mas hoje a lei permite que depois dos 5 anos o credor pode reapresentar a dívida. Entendeu como é que é o negócio? Deus nos perdoou, irmãos, uma dívida que nós não tínhamos nem condição de pagar trabalhando a vida toda. E eu morro de medo desse negócio, porque se eu não tratar o meu coração, eu ainda vou encontrá-lo e ele vai olhar para mim e falar assim: olha, eu só fiz coisa boa por você, André. Você andou na minha igreja, você pregou para lá, pregou para cá, mas você continuou sendo malvado. Então lembra aquela conta? Que tantas vezes você se alegrou dizendo: obrigado, Senhor, Senhor. Então, ela está aqui, ó. Eu estou reapresentando. É muito sério isso hoje. Deus quer que a gente desenvolva um coração capaz de perdoar. Aqui diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Curva sua fronte. Vamos orar sobre essa pergunta. Ó Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, trata conosco pelo poder da Tua palavra. Move Teu Espírito no nosso íntimo. Traz a memória. Traz a memória ao nosso coração.
Se excluímos alguém, perdoa-nos, Senhor. Que possamos preparar uma mesa ainda que cientes que essa pessoa não está na mesma condição, mas nem por isso deixar de levar o Evangelho, a graça, a misericórdia, o amor, deixar de compartilhar o pão, deixar de amar, Senhor, porque senão nós não temos parte contigo. E nós queremos ter parte contigo. Põe amor em nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a lidar, Pai, com a decepção, a lidar com a agressividade do outro. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com a ofensa de uma forma bíblica, segundo a Tua palavra. Ao invés de andarmos de acordo com o mundo. É para isso que estamos na sua casa, Senhor, para aprender de Ti. Trata o nosso íntimo, trata no profundo da nossa alma, Senhor. Nos dá um coração inclusivo, que traz para perto, ainda que tenhamos que separar os talheres, mas não nos separemos das pessoas. Oh Espírito Santo de Deus, testemunha fiel, aquele que ensina não no intelecto, mas fala no espírito do homem. Fala conosco, faz Tua palavra arder em nossa alma. Fala ao nosso interior nessa noite, Espírito Santo. Sara-nos disso. Limpa-nos disso, Senhor. Torna-nos, Senhor, essa santa assembleia, essa santa igreja. Esse lugar que o Senhor diz que se reúnem em Seu nome e o Senhor senta na mesa. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração perdoador, Pai. Se houver alguma pessoa que por causa de nós não está aqui, Senhor, traz de volta. Pode trazer de volta, Senhor. Atrai para cá. Se houver alguém que nós temos que ir atrás, fala conosco, move o nosso interior. Move o nosso íntimo nessa noite. Porque não queremos chegar diante do Senhor com a nossa dívida ativa. Nós queremos chegar diante do Senhor desfrutando do perdão comprado na cruz do Calvário por Teu Filho, Pai, mas que só é dado para aqueles que o recebem e vivem segundo a Tua palavra. Oh, maravilhoso Deus, trata conosco. Somos a Tua igreja, somos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a estar aqui ao meu lado o pastor Leandro, presbítero Samuel. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Filipenses capítulo 4 diz assim:
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Perdão, irmãos, não é esse texto, eu errei, que é o capítulo 2. 4 foi que a filha da abertura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Nos voltemos aqui para o centro. Nós vamos receber os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, o pão e o vinho. Esse Senhor que deixou a forma de Deus, se humilhando, virando criatura, virando homem, e na forma de homem continuou se humilhando, continuou se esvaziando até a morte, e morreu como o pior dos homens. Esse é o Senhor que nós servimos, irmãos. Amém? Os irmãos podem entrar com os elementos, por favor. Esse é o momento que a gente lembra da morte dele. É o momento que você vai ficar com seu coração contrito diante do Senhor. Todos nós vamos lembrar tudo que ele fez por nós. Aquele momento da paixão. Esse é o instante que você tem que passar um filme na tua cabeça. Lembrar que ele foi traído por um amigo com um beijo na calada da noite, depois de um momento de festa. Ele foi preso como se fosse um bandido, passou a noite inteira, e a Bíblia fala que a noite era fria, sendo interrogado, e depois ele foi torturado. A Bíblia fala que socaram o rosto dele, cuspiram no rosto dele, bateram com um pedaço de cana na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, flagelaram ele com açoite. Ele mandou a gente fazer esse momento da ceia para que a gente não se esqueça disso.
Essas coisas de crente é uma loucura para o mundo, porque nós celebramos esse momento, não a ressurreição, mas a morte, porque a morte dele pagou a nossa dívida. Oh Deus maravilhoso, bendito por nós, Senhor. Vamos consagrar o pão e pedir que você estenda suas mãos. Pastor Leandro vai estar consagrando para nós. Pai Santo e Pai querido, aqui está esse pão, meu Deus, que representa o teu corpo. Meu Deus, isso não teria validade se o Senhor não morresse por nós. Mas o Senhor nos amou, meu Pai, a tal ponto que entregou sua vida por nós, perdoando assim, Senhor, os nossos pecados e pagando uma dívida, Senhor, no qual não sabemos calcular. Por isso pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor, meu Deus, consagra este pão, Senhor, em nome de Jesus, para quando nós comemos, meu Pai, dele, assim nós estejamos, Senhor, anunciando a tua morte. O teu feito, meu Deus, na cruz, para que de uma forma memorável de gratidão, Senhor, nós possamos expressar o nosso amor a Ti, expressar, meu Deus amado, tudo que o Senhor é, meu Deus amado, por nossas vidas, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Pode se assentar, fique numa posição de reverência, não abraça ninguém, não cruze as pernas. Esse é um momento solene na presença de Deus. Você vai receber o pão que representa o corpo de Cristo. Segure ele numa posição de reverência. Enquanto o ministério do louvor está adorando a Deus, vai lembrando do que Jesus fez por amor a você. Isso é a ceia. A ceia não é o que acontece aqui no altar, é o que acontece aí quando a gente está com o pão na mão. Pega o pão e fica lembrando tudo que Jesus fez por você. Amém? Quem não é batizado, por favor, não pegue pão. Nos procure no final do culto. Nós vamos estar ministrando para você poder também participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós tivemos os irmãos que se reconciliaram aqui comigo. Se vocês são batizados, vocês estão liberados para tomar ceia, viu? Vocês podem ceiar e devem ceiar, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Pode servir. Ministério do Louvor, vamos adorar o Senhor. Sua mão
recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, irmãos, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor que se parte de amor. Bendito seja glorificado e engrandecido teu nome. Nós recebemos o teu corpo, Senhor. Nós não esquecemos. Nós não esquecemos. Por gentileza, se coloque em pé. Estenda suas mãos para cá. O nosso presbítero Samuel está consagrando o cálice agora ao Senhor. Pai, eu te louvo por esse momento. A tua palavra diz que os meus pecados estavam cravados na cruz. Um pecado, uma dívida escrita que eu não posso pagar, Deus. Não posso pagar, não podia pagar, eu não posso pagar. Mas o teu sangue, Jesus, vertido na cruz, pagou essa dívida por mim e pela tua igreja. Senhor, e agora, com esse cálice na mão, consagra, Senhor, e ao bebermos, nós entendamos isso, Senhor, na profundidade, na altura, em todas as dimensões dessa salvação em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja entenda isso, Senhor, em todas as dimensões onde essa salvação nos leva. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se assentar. Da mesma forma, os irmãos vão servir o cálice. Podem servir. Vamos continuar no mesmo espírito de adoração a Deus.
salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele vem vindo, e até Ele vir nós vamos tomar. Pode participar agora em nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tremendo Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Por favor, se coloque em pé. Adore o Senhor, glorifique o seu nome. Oh, maravilhoso Senhor. Seja exaltado e agradecido, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te entronizamos. Aleluia. Vamos adorar com o nosso ministério de louvor mais um cântico. Você pode dar a mão para a pessoa que está perto de você. Vamos adorar juntos. Glória a Deus. Sua mão, quando Ele estender sua mão para mim, eu era só impedido, sem Deus, sem Jesus.
Quando Jesus estendeu sua estamos encerrando. Eu quero só orar por esse pedido de oração e te dar a bênção apostólica. Estenda a tua mão para cá. Senhor, essas vidas estão clamando por ti e estão colocando os seus sentimentos na tua presença, as suas necessidades. Nós nos somamos a elas agora, em nome de Jesus. Envia a tua resposta, traz a solução. Opera os teus sinais, ó Deus. Quebra os laços infernais, tudo aquilo que está prendendo essas vidas, elas sejam abençoadas e alcançadas por tua graça. Te louvamos, Senhor, por essa noite especial. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa semana, que o nosso coração possa ser tratado e ser um coração perdoador, um coração inclusivo, Senhor, e que ninguém que passar perto de nós, que ninguém que nos ofender se perca, Senhor, mas continue na nossa mesa, Pai, e que nós possamos ter graça para tratar, para cuidar, ter paciência, porque o Senhor nos perdoa a dívida muito maior, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, primeiro sermão. Tenha uma ótima semana. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.